Olá, como vai? Espero que todos estejam bem e saudáveis. Meu nome é Paulo Tonhazolo, eu conheço a Beth há muitos anos e é um prazer e uma alegria para mim contribuir com o canal Calmamente. Eu trabalho no departamento de orientação escolar de uma escola aqui em Campinas e sou terapeuta holístico há muitos anos, mais de 20 anos, especialmente com aromaterapia, terapia floral, reiki, cromoterapia e com o Jinshin Jutsu. E é dessa técnica que eu vim falar com vocês hoje. Bom, eu conheci o Jinshin em 1998, há mais de 20 anos. Eu fiz um curso com a Ingrid, que era uma instrutora alemã. Para quem mora em Campinas, ela morava perto do Parque da Hípica e era uma senhora super interessante, professora de yoga, tinha participado do festival de Woodstock. Então, quando nós fazíamos as aulas, além do Jinshin, a gente conversava sobre diversas outras coisas. E ela me apresentou essa técnica tão eficiente, tão simples e tão gostosa que é o Jinshin. O nome completo é Jinshin Jutsu. Ela é conhecida como a arte da felicidade, a arte da benevolência e a arte da longevidade. Para mim, além disso, uma das maiores características do Jinshin é a gentileza e é também a simplicidade. Você não precisa ter passado por nenhum processo de iniciação ou harmonização, você não precisa de nenhuma outra ferramenta além de você mesmo e do contato com o seu corpo. Assim, o Jinshin é composto de 26 travas que nós temos ao longo no corpo, ao longo do nosso corpo. E ele se assemelha em diversos aspectos à medicina tradicional chinesa, tanto em relação a como cada parte do nosso corpo está associada a determinados órgãos, como pelo fato de ter um campo energético que percorre todo o nosso corpo. Eu penso que elas beberam da mesma fonte. Numa história um pouco mais recente, o Jinshin foi redescoberto no início do século XX por um senhor chamado Jiro Murai. Ele se adoeceu e ficou bastante doente, bastante debilitado. E sua família tinha uma propriedade nas montanhas do Japão. Então ele decidiu se isolar por um período de 7 dias para dedicar-se à sua autocura. E aí ele foi num processo de leitura, de redescobrir ensinamentos antigos e também de autodescoberta, utilizando-se também da sua intuição, da sua sensibilidade, e ele construiu esse sistema de cura, esse sistema energético, que é composto de 26 travas ao longo do nosso corpo. Pensando nesse momento atual em que estamos vivenciando, pensando na pandemia, quando a Beth me convidou para falar sobre o Jinshin, e eu também sugeri, ela me convidou para falar sobre alguns temas, e eu sugeri que o primeiro fosse o Jinshin, e ela concordou, foi pensando em oferecer a todos vocês uma ferramenta simples, gentil e eficiente, que nós pudéssemos utilizar nesse momento de pandemia. A gente sabe que por conta da pandemia e do isolamento principalmente, muito do nosso modus operandi, da maneira como a gente se relacionava, trabalhava, lidava com dinheiro, com o nosso tempo, tudo isso está se modificando. E é um tipo de mudança que ela não foi necessariamente auto-iniciada. Ela foi imposta a partir de circunstâncias externas, o que pegou muitos de nós de surpresa, sem a intenção de passar por esse momento. Embora reconheçamos que traz muitas oportunidades significativas de desenvolvimento de consciência e de tomada de consciência e de nós realmente desenvolvermos um olhar diferente aos nossos irmãos humanos, né? Como uma grande família que somos. Assim, eu pensei que o Jinshin pudesse trazer para vocês algumas ferramentas, especialmente para dois pontos que nós concordamos serem essenciais e que estão bastante presentes no modelo que se encontra na nossa sociedade hoje. Primeiro é a ansiedade. Então nós separamos dois pontos do Jinshin, duas travas, como são chamadas, que vão ajudar a combater a ansiedade. E duas outras que vão nos ajudar a combater a incerteza, a insegurança, o medo. E elas estão em alguma medida relacionadas, né? A ansiedade, a incerteza. Então, o nosso intuito é trazer essas travas, trazer essas ferramentas para trazer um pouco mais de paz, de serenidade,
para que a gente possa vivenciar uma coisa de cada vez e para que a gente possa, principalmente, tomar as nossas decisões com equilíbrio, com harmonia e, principalmente, com consciência. Então, antes de falar dessas 4 travas, 2 para ansiedade e 2 para insegurança, eu queria contar para vocês um check-up e uma manutenção diária do bem-estar da nossa saúde que o Jinshin nos apresenta. E é super fácil, super simples. O Jinshin diz que na nossa mão, cada um dos nossos dedos está relacionado com um órgão e uma víscera e com uma emoção a eles ligado. Nesse aspecto, eu disse que se assemelhava um pouco à medicina tradicional chinesa. Claro que a medicina tradicional chinesa é muito mais ampla, muito mais complexa, mas eu penso, repetindo o que eu dizia anteriormente, que eles beberam da mesma fonte. Assim, para o Jinshin, o nosso dedão está relacionado com o nosso estômago e também está relacionado com a preocupação, tá? Então, como é que a gente faz para ajudar o estômago, para ajudar a preocupação, para ajudar esses pensamentos que não saem da nossa cabeça? A gente precisa simplesmente segurar. E quando eu digo segurar, eu não digo apertar, ok? É apenas segurar mesmo. Você vai segurar de modo que você comece a perceber a sua pulsação, a pulsação neste dedo. E esse é um dos retornos para a gente saber que a energia está fluindo nesse ponto e que está energizando o seu órgão, no caso, o estômago. É quando a gente começa a perceber um pulsar rítmico, constante e forte, tá bom? Talvez demore um pouquinho e não tem problema, tenha paciência. Se vier rápido, aí tudo bem, procure segurar pelo menos uns 2 minutinhos depois que você sentiu a pulsação. Ok? Em geral, em 3 minutinhos é um tempo excelente para essa manutenção diária. Então, recapitulando, o nosso dedão tem a ver com preocupação e trabalha o nosso estômago, ok? Então a gente segura por um tempinho. Não é necessário fazer nada, mas se você quiser, pode convidar a sua respiração a se aprofundar, a se ampliar, a se alongar. Você pode fechar os seus olhos, mas lembrando, não é necessário, não é uma condição para o bom funcionamento da técnica, ok? Assim você pode assistir TV e segurar o seu dedo, enfim, qualquer situação, no cabeleireiro. Agora a gente está meio restrito, eu estava pensando em exemplos, mas a gente está um pouco restrito por conta do isolamento. Mas em qualquer lugar é possível que a gente faça, tá? O segundo dedo, o nosso dedo indicador, ele está relacionado com os rins e com a bexiga. E ele está relacionado com medos e ansiedades. Lembra que a gente falava da ansiedade, a gente falava um pouco de insegurança? Veja só como elas se relacionam em alguma medida. Então, lembrando, rins e bexiga, medos e ansiedades. A mesma coisa. Segura sem apertar, até que você vá percebendo a sua pulsação. É sempre importante começar a partir do dedão, tá bom? A não ser que você esteja percebendo uma situação específica. Ai, Paulo, nossa, meu rim não está funcionando direito, eu não estou fazendo xixi direito, estou muito ansiosa. Aí você pode dedicar um tempo maior ao dedo correspondente ao órgão que você quer ajudar. Mas o importante e o legal é fazer todos os dedos. É como se fosse mesmo um bem-estar diário. E é importante começar pelo dedão, ok? Então vamos lá. Aqui, rins e bexiga, medos e ansiedades. Segura mais um pouquinho. Mesma coisa, se quiser fechar os olhos, respirar. Aí a gente vai para o terceiro dedo, que é esse aqui, não é o dedo da raiva. Ele tá relacionado com o fígado e a vesícula biliar. E as emoções preponderantes são a raiva e o inconformismo. Eu tô inconformado, sabe? Quando a gente fica com essa emoção presente. Então, mesma coisa. Segura o dedo por uns minutinhos. Vai sentindo a pulsação. Raiva, inconformismo, fígado e vesícula biliar, o terceiro dedo, ok? O quarto dedo, que é chamado de anular ou anelar, né? Ele está relacionado com os pulmões e o intestino grosso.
e está relacionado com tristezas e mágoas. Mesma coisa, a gente segura aqui um pouquinho, respirando mais levinho, mais profundo. Tá? Recapitulando, o dedo anelar, mágoas e tristezas, pulmão e intestino grosso, ok? E o último é o coração e intestino delgado, o dedinho, e ele está relacionado com o tentar. Sabe quando a gente quer tentar uma coisa e parece que não consegue? Vem aquele sentimento de frustração, a gente emprega aquela energia do tentar. Ah, eu nado e morro na praia. É bem essa energia aqui que a gente vai cuidar e que atua e afeta o nosso coração e o nosso intestino delgado. Então, mesma coisa. Sente pulsar, vai cuidando. Se você puder, além de segurar, colocar uma intenção, tanto melhor. Mas lembra que eu dizia, não é fundamental, não é essencial. É melhor e é importante, mas ainda assim, não é por conta disso que você não vai fazer. Aí, o Dr. Jiro Murai, ele recomendava que a gente fizesse em uma mão e depois na outra. Eu não vou mostrar para vocês, para não ficar um vídeo muito longo, tá? Mas o ideal é faça uma mão e faça a outra. Ah, Paulo, precisa ser a primeira à direita ou à esquerda? Não tem uma ordem, pode ser qual você achar que é. Eu, como destro, tendo a começar pela direita, tá bom? Mas não tem uma regra e não vai afetar o seu equilíbrio ou a sua manutenção diária. Após você fazer nas duas mãos, você vai fazer assim, ó, tocar com os dedos a palma das suas mãos. Também por uns 2, 3 minutinhos. Aí é como se fosse o selamento, o fechar dessa manutenção do equilíbrio. Então, se você fizer só isso, você vai conseguir já ter um equilíbrio, já vai melhorar a sua ansiedade, sua impaciência, já vai melhorar a sua segurança, já vai melhorar, vai trazer mais alegria, mais vitalidade. Então, faça isso que já é o mais importante, já é o essencial para você contribuir aí com a sua saúde do corpo. Mas, além dessa dica para manutenção diária, eu vim falar especificamente sobre aqueles 2 pontos que nós conversamos no início do vídeo, a ansiedade e a insegurança. Então, começando com a ansiedade. A ansiedade, ela acomete quase todos nós nesse momento em que vivemos, né? Nessa sociedade, principalmente ocidental, que nós vivemos, onde nós somos todos multitarefas, temos diversos afazeres no trabalho, em casa, uma dedicação de algum tempo às mídias e redes sociais, aos nossos amigos, familiares, às nossas famílias, né? Tudo aquilo. A gente tem um tipo de vida hoje que atinge diversas áreas. A gente tem uma área espiritual, financeira, social, familiar, enfim, é muita coisa, né? Então a gente acaba desenvolvendo um certo imediatismo e a gente acaba desenvolvendo ansiedade e um pensar repetitivo. Então, além do medo, além da insegurança, às vezes a nossa mente atinge um pico de velocidade e um ritmo que a gente começa a se perder. A gente passa a se identificar com todos esses conteúdos externos que chamam e roubam a nossa atenção e a gente deixa de pensar por nós mesmos, a partir do nosso ponto central, onde a gente pode, de fato, fazer as nossas escolhas. Então, o Jinshin tem um ponto, uma trava, que é aqui, ó, na maçã dos nossos rostos. Se a gente só segura, sem apertar, e a mesma coisa, sempre o retorno, lembra, é o pulsar, tá bom? Então a gente vai segurar uns 2 minutinhos aqui. Se você quiser, e para a ansiedade é até importante alongar a respiração, ampliar, fechar os olhos. Não se preocupe se não for exatamente onde eu coloquei as minhas mãos, porque o ponto tem uma certa área de abrangência, tudo bem? Então, esse ponto, ele é especialmente para pensamentos cíclicos e repetitivos. Então, quando eu não consigo sair
me encontro numa situação, num beco sem saída, onde eu não consigo pensar numa forma diferente, eu não consigo pensar de que forma eu vou conseguir aumentar minha renda, de que eu vou fazer quando acabar essa pandemia, percebe quanta coisa vem? Então, esse é um ponto para ajudar a aquietar, a nossa mente começar a baixar e a não se envolver, mas não alimentar esse ciclo, ok? Então, 2 a 3 minutinhos já vai ser excelente. Um outro ponto muito importante para a ansiedade, eu vou levantar minha perna aqui para ficar mais fácil para vocês verem, ok? É aqui, ó, nessa parte de trás do joelho, tá bom? Então você pode fazer um de cada vez ou você pode fazer os dois. Eu não vou mostrar os dois aqui para vocês, porque senão vai ficar muito fora do nosso vídeo. Mas esse ponto aqui, ele traz ritmo, disciplina, ordem, paz, segurança. Olha só que interessante. Tudo que a gente precisa para combater a ansiedade. A partir desse ponto, ele traz, ao ativar esse ponto, lembra que também a gente vai ficar uns 2, 3 minutinhos e a gente vai perceber o pulsar. Se não estiver pulsando tanto, aí convém dedicar um tempo maior até que haja uma pulsação rítmica e cíclica. Por que que isso é importante? Né? A ansiedade está relacionada com o medo e com a impulsividade, ela está relacionada com o imediatismo. Então, quando a gente estimula esse ponto no nosso corpo, a gente começa a entender desde dentro, desde esse instrumento físico perfeito que nós temos, até a sua relação com o nosso cérebro, com as nossas emoções, que tudo obedece a uma ordem, tudo obedece a um ritmo. A natureza é feita de ciclos. A gente tem o dia, a noite, a gente tem o verão, outono, inverno, primavera, para daí vir o verão de novo. Percebe? Tudo que existe na manifestação física obedece a um ciclo, obedece a um ritmo. Então, quando a gente entende isso, a gente passa a entrar nesses ciclos, a entrar nesses ritmos. E a gente passa a aproveitar o que cada um tem de melhor. Percebe? A ansiedade não está sempre pensando no futuro. Parece que tem sempre alguma falta que a gente quer buscar fora. Então, vamos pensar. A gente vai aquietar esse pensamento, né? Cíclico, e depois a gente vai cultivar nesse ponto aqui atrás do nosso joelho a confiança, o ritmo, a serenidade, a segurança, o fluxo, o correto fluir. Né? Isso é tão importante. Eu sempre dou esse exemplo. Quando a gente vai fazer um exercício, vai começar uma academia, a gente já quer ficar com a musculatura, com hipertrofia logo no primeiro mês. E não adianta, né? Tem que ser um pouquinho por dia. E daí também não adianta você ir uma semana e falhar 2. Ou ir 3 dias e falhar 3. É importante para que a gente conquiste resultados. Né? Eu estou citando esse exemplo bem concreto para ficar mais fácil para a gente entender, mas isso é para tudo na vida. É importante que a gente tenha a manutenção, o ritmo, a disciplina, a ordem. Isso faz criar um fluxo energético que vai aquietar o nosso coração, vai trazer confiança, serenidade, vai combater a ansiedade. Então, esses são os 2 pontos que já podem contribuir. A gente não precisa de nada, de ninguém, a gente mesmo consegue fazer na gente, ok? Eu queria essa autonomia passar para vocês. Agora, pensando um pouquinho em insegurança e medo, que também está relacionado, como nós vimos, com a ansiedade, mas existem 2 pontos muito importantes. Tem um ponto aqui, ó, quando começa aqui o nosso antebraço, na altura do cotovelo, só que na frente, eles são pontos de autoridade. Olha que legal. A gente vai segurar assim, dá para ver? Ó, dá para fazer, se você preferir, um lado, depois o outro, ou dá para fazer os 2 lados, tá bom? Esse é um ponto que traz poder, autoridade, melhora a autoestima, melhora a autoconfiança. Sabe quando a gente está inseguro para tomar uma decisão, quando a gente está com medo do que vai acontecer, ele traz confiança. Ele aumenta o seu poder interno, ok? Então a mesma coisa. A gente vai, se possível então, para já compor, né, todo o ambiente. Mantenha a coluna ereta, levemente inclinada para frente, o abdômen levemente contraído e segura.
Já vai se colocando nessa posição de poder, já vai se empoderando, já vai cultivando a sua autoconfiança, melhorando a sua autoestima, acreditando no seu potencial interno criativo. Você é único, única, peculiar. Não existe ninguém como você no mundo. Se empodere disso. Então, respirando. Mesma coisa. Observa o pulsar. 2 a 3 minutinhos também. Tá bom? Pode fazer várias vezes ao longo do dia. Percebeu essa tendência? A insegurança, percebeu que a autoconfiança não tá legal. Peraí, lembrei do Paulinho, vou lá, respira. Tá bom? Ótimo. E pra gente finalizar o nosso vídeo de hoje, tem um outro ponto que também você consegue tranquilamente fazer sozinho, que também vai aumentar a sua autoestima, também vai aumentar a sua autoconfiança, que é aqui, ó. Um pouco, os mamilos estão por aqui, tanto nos homens quanto nas mulheres, é um pouco acima. E você vai ficar aqui, ó, respirando. Esse ponto, além de aumentar a autoconfiança e a autoestima, ele também ajuda a gente a mudar a imagem que a gente tem de nós mesmos. Então, muitas vezes, por determinadas situações que ocorreram, podem ter nos abalado a autoestima, a autoconfiança. Pode ser que por conta disso a gente possa ter distorcido a maneira como nós nos enxergamos. Talvez estejamos vendo ainda mais limitações do que potenciais em nós. Talvez tenhamos sido maculados por alguma experiência que não deu certo e às vezes a gente tende a pensar que nenhuma experiência vai dar certo. Então, esse ponto aqui ele ajuda a superar essas falsas imagens que nós temos de nós mesmos. Ele ajuda a trazer de volta a nossa imagem real, a que nós nos enxerguemos tal como somos, seres únicos e ilimitados. Precisamos sim de disciplina, de organização, de criatividade para aflorar, para expandir e para expressar os nossos dons. Mas em essência, nós somos puro potencial. E esse ponto ajuda a restaurar essa imagem de pureza, de alegria, de confiança, de harmonia, de sucesso, de realização. Olha que legal, né? Bem importante. Então, também, sente pulsar, feche os seus olhos, respira bem fundo, bem devagar. E vai abrindo um espaço interno para esse novo eu, para esse modelo ideal de você se apresentar. Deixa um espacinho, vai. Deixa surgir algo novo. Tenha essa coragem, essa ousadia de deixar que algo novo se apresente. De deixar para trás aquilo que não te trouxe exatamente alegria, realização e confiança. Dá o próximo passo. Você pode. Respira. E aos poucos vai desfazendo a postura. E vida normal. A gente não precisa de nenhum grande ritual. É algo muito simples, muito tranquilo e principalmente muito prático e muito efetivo. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. O meu muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado a Beth Lamas e ao canal Calmamente. E espero que vocês utilizem essas ferramentas, que vocês utilizem as travas do Jinshin e que possa trazer um ganho, uma qualidade maior de vida para vocês, como trouxe para mim. Lembrando que o Jinshin é a arte da felicidade, a arte da longevidade e a arte da benevolência. E para mim também eu acrescentaria é a arte da gentileza e a arte do autocuidado. Aproveitem as dicas do Calmamente, tem vários vídeos legais sobre aromaterapia. Então, para a gente trabalhar a ansiedade, para a gente trabalhar a insegurança, nada como a gente mesclar essas diversas terapias, essas diversas técnicas, que todas elas vão cuidar da gente sem nos agredir. Bom, um grande abraço a todos.